Agora vamos continuar a gravar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, continuar o livro de Lucas com o versículo 45 do título 11, capítulo 11, versículo 45. Mas primeiro dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 45 ele diz assim, versículo 45 ele diz assim: um dos outros da lei lhe disse: Mestre, falando assim também nós outros nos afrontais. Eles não acharam bom de Jesus falar aquilo para eles, mas o que Jesus falou? E ele respondeu: Ai também de vós, doutores da lei, que corregais os homens com passo de não poder levar, mas vós mesmo nem sequer com um dedo vossos locais os fardo. Quer dizer, não pega as coisas para dar para as pessoas, traz seu fardo de alimento, de tudo, eles não pegam, eles têm que trazer e dar na mão deles, senão eles não pegam. Então Jesus está referindo isso, né? E no 47 diz assim: Ai de vós que edificais os sepulcros, onde enterram os mortos, né? Para os profetas que vossos pais mataram. Pensou, eles lá em Jerusalém eles matavam profeta, é só falar as coisas de Deus eles matavam. Dos homens da lei mandavam matar, porque eles que queriam saber, que eles que eram sabidos, eles que eram salvos. Os profetas não, para eles não resolvia. Mataram até João Batista, que batizou nosso Senhor Jesus Cristo. Como que esse povo era? Então no capítulo 28, no versículo 28, no capítulo 11, versículo 28, Lucas escreveu assim: Vós, serviço assim de testemunhos das obras de vossos pais, e provai porque em verdade eles os mataram, mas vós lhe edificais os sepulcros. Eles iam tudo para o sepulcro, né? E no versículo 49 diz assim: Por isso também disse a sabedoria de Deus: Enviai-lhes os profetas e os apóstolos, mas eles darão a morte a um e perseguirão outros. Jesus sabia todo dia que eles iam matar os apóstolos todinho, né? Porque eles eram fora da lei, né? A lei que eles agia era a lei que eles faziam e seguia a lei de Moisés, mas Deus veio para retificar a lei. A lei, ele não mexeu na lei, ele retificou a lei, porque ele é o próprio Senhor, né? Foi ele que deu a lei, né? E no capítulo 11 do versículo 50 diz assim: E assim se pediria conta a todas as gerações do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo. Quantos que eles mataram, quantos profetas? Os profetas que o Senhor falava com eles para seguir o caminho dos reis, né? Das pessoas que eram dos lados bons. Os profetas iam e avisavam. Do lado dos ruins eles iam explicar, daí eles matavam. Eles eram ruins, né? E no versículo 51, ele diz assim: Desde do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo, assim declaro-vos que se poderia a conta disso esta geração. Olha o que eles fizeram, desde o tempo de Abel
até naquele tempo que Jesus chegou, não dava para saber a quantidade de gente que eles matavam por falta de entendimento. E no versículo 52 diz assim: ai de vós, doutores das leis, que tomaste a chave da ciência e vós mesmo não entraste e impediste aos que venham para entrar. Mas eles impediam as pessoas que queriam entrar para o céu, eles impediam. E no capítulo 53 ele diz assim: depois que Jesus sai dali, e os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo fortemente, ao persegui-lo com muitas perguntas. Eles queriam seguir ele, mas fazendo as perguntas para ver se achava alguma coisa para poder julgar ele, para poder já levar para o sacrifício, né? Esse povo era desse tipo. E no versículo 54, que é o último versículo do capítulo 11 de Marcos, de Lucas, ele diz assim: armados-lhe desde a maneira cilada, armando as ciladas desde a madeira e procurando surpreendê-lo, algumas palavras da sua boca. Quer dizer, eles eram desse jeito, eles iam armando as coisas para ver se pegava nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, agora vamos começar agora no capítulo 12 de Lucas, dizendo assim: enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus. Tinha muita gente perto de Jesus e eles encostaram para ver se eles achavam alguma coisa para poder julgar nosso Deus, né? E de modo que se atropelavam a uns aos outros, Jesus começou a dizer: a seus discípulos, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é os hipócritas. Os ferventos fariseus eram muitos hipócritas, falavam muita coisa sem saber e fazer as coisas sem saber. Então eles hipócritas, e mesma coisa no fermento, eles cresciam para fazer maldade. Aquele povo era assim. E no capítulo 2, do versículo 12, Lucas fala assim, escreveu assim que Jesus falou: porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada lhe escondido que não venha a ser conhecido. Ele sabia de tudo, ele via tudo, ele sabia bem antes deles, dali uns dias antes deles querer fazer as coisas, Jesus já sabia tudo o que ia fazer. Até hoje ele sabe qual que é o pensamento da pessoa para fazer as coisas do mal. Até do bem ele sabe, mas do mal é que ele preocupa muito, né? Nosso Deus Todo-Poderoso, ele não gosta que você faz o mal para o ser humano. E no capítulo 3 do Lucas, capítulo 11, do versículo 3, ele diz assim: pois que viestes às escuras, será dito à luz, e o que falaste e outros ouvidos nos quais será publicado em cima dos detalhes. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem dizendo assim: digo vós, o meu amigo, não tenha medo daquele que matam o corpo e depois diz não mais pode fazer. Matar o corpo é não ter a palavra, não ter o entendimento, daí o corpo fica morto para Deus, né? Tem que ter a sabedoria, escutar e ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês e quer levar todos vocês para o reino dele. Nosso Senhor Jesus Cristo te ama. Amém.